Seja bem-vindo ao nosso canal Playwork. Estamos de volta em mais um vídeo que nós iremos falar sobre o propósito. Um tema muito importante, ainda mais no tempo atual. O tempo onde as pessoas cada vez mais questionam qual é a real razão da sua própria existência. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, vá lá, se inscreva, compartilhe esse vídeo e também participe dos nossos grupos de estudos no Facebook e no Instagram. Vamos falar nessa semana em nosso grupo de estudo. Nós estamos retornando à história do Wii, o nosso personagem quântico, que começa a sua viagem por Buenos Aires, lógico, uma viagem fictícia. E em Buenos Aires o primeiro tema é sobre o caminho espiritual. Bom, o caminho espiritual é o caminho para nós descobrirmos o nosso propósito. Esses temas sempre são colocados para vocês para que você possa pensar fora da caixa. Pensar sobre o caminho é pensar sobre a libertação da escravidão que por séculos e séculos foi embutido na sua mente. Começa pelos dogmas religiosos, aquela história do pecado original que os nossos pais, Adão e Eva, teriam cometido lá no início do mundo e que nós somos culpados até hoje. Calma aí. Como que podemos ser culpados? O uno não é igual ao todo? Se o uno é pecador, o todo também é pecador. Não há incoerência aí nessa história? É por isso que nós acabamos presos a esse mundo material. E o momento agora exige a libertação. Libertar-se dessa visão materialista, essa visão que nos fez egoístas, essa visão que fez com que a gente separasse o mundo espiritual do mundo material. E ao separar esses mundos, criou-se na mente do ser humano o medo. Medo. O mesmo medo da história da bomba atômica no final da Segunda Guerra Mundial é o mesmo medo que hoje está sendo implantado aqui no planeta Terra. Medo, hoje, da doença, da pandemia. Essa técnica de aprisionar, de escravizar as pessoas, faz com que você se afaste cada vez mais do seu propósito. E só o caminho espiritual será capaz de fazer com que você retorne, você tenha novamente fé, esperança, caridade e amor. O caminho espiritual, ele é o caminho que pode nos trazer a segurança, a harmonia, a saúde. E olha, e aqui eu não estou falando de religião A, B ou C, até porque eu não acredito mais que as religiões irão conseguir atrair tantas pessoas assim. Todas as religiões estão passando por um momento de revisão, senão de decadência. Eu aqui estou falando da consciência espiritual. E esse é o grande segredo. O grande segredo está na experiência e vivência da realidade espiritual. E aqui vem uma correção de conceito. Na Cabala, fé significa crédito. E para termos créditos no reino espiritual, no reino de toda a potencialidade, nós precisamos aprender uma fórmula secreta. Essa fórmula eu chamo de física da atitude. A fórmula é a seguinte: fé é igual esperança mais caridade ou altruísmo mais amor. Fé é crédito. Quanto mais crédito você tiver no reino de toda potencialidade, mais as coisas irão acontecer na sua vida. Mais merecimento você vai ter. Quanto mais esperança, quanto mais altruísmo, quanto mais amor você depositar nas suas ações, mais você irá obter crédito. E isso nós chamamos de física da atitude, que une o mundo físico com o mundo espiritual. E é o único caminho para essa transformação do mundo. É o caminho para você ter acesso ao reino de toda a potencialidade, que gera em você a consciência espiritual. Para isso,
Você precisa alterar essa concepção materialista que foi difundida por séculos e séculos na sua mente, pelas ideologias e pelos dogmas. Porque é o único caminho para você descobrir o seu propósito. Grandes mentes passaram pela Terra e eles nos ensinaram tudo isso. Eles falavam que no nosso cérebro existem canais que dão acesso ao mundo das ideias, ao mundo das causas, a esse reino de toda potencialidade. É o que Cristo chama de reino dos céus, Buda de nirvana, Jung de inconsciente coletivo, Platão de mundo das causas, os físicos quânticos chamam de consciência unificada, Pitágoras fala de estado sutil da mente, e o que nós chamamos aqui de reino de toda potencialidade. E como funciona esse reino? É o mundo espiritual, onde tudo é possível. Mas, pela racionalidade, pela razão, você não consegue acessar esse reino. Sabe o que acontece muitas vezes? Muitos cientistas pesquisam anos e anos sobre uma descoberta. E aí o que acontece? Quando eles vão, depois de passar 10 anos pesquisando e não conseguem resultado, numa tarde ou numa noite ele adormece, ele cochila e aí vem a resposta. Vem o acesso ao reino de toda a potencialidade, que funciona pela fé. Ou seja, pelos créditos que você tem lá dentro. Só que nesse reino, tudo funciona em símbolos. É o que Jung chama de arquétipos. E para você traduzir isso, você precisa utilizar a fórmula da física da atitude. Porque quando você utiliza a física da atitude, você tem acesso à lei da simpatia universal, que as pessoas chamam de lei da atração. A lei da simpatia universal faz com que você tenha sincronia com o seu desejo real. E aí você é atraído. É atraído porque você usa a fórmula da física da atitude, que eu vou relembrar porque é importante gravar. A fé é igual a esperança mais o altruísmo ou caridade mais o amor. Sem isso, nada funciona. E aí, vocês vão falar assim, mas Fernando, fé, as religiões já falavam o tempo todo. Mas não estou falando dessa fé passiva que as religiões te ensinaram. Sabe aquela fé que você reza, mas não sabe para que está rezando? Não, eu estou falando da fé passiva. Qual que é a diferença da fé passiva e a fé ativa? A fé passiva é aquela fé que você pede a um Deus Todo-Poderoso que faça milagre na sua vida. E a fé ativa é aquela fé na qual você acessa o reino de toda a potencialidade com suas ações. É a lei da causa e do efeito. Esse é o grande segredo. A lei da causa e efeito. Por quê? O que é a causa? A causa é o mundo espiritual. É o reino de toda a potencialidade. É lá que está a causa. É lá que está embutida a verdade suprema e absoluta. E quando você acessa a verdade, você encontra o seu propósito. Olha que interessante. Para encontrar o propósito, você precisa encontrar a verdade, acessar a verdade. E você só acessa a verdade quando você vai para o mundo da causa. E o efeito é o resultado daquilo que você acessa lá naquele mundo, no mundo das causas. Mas não são mundos separados, são mundos unidos. Tudo é unido. O mundo espiritual e o mundo físico estão aqui. A causa e o efeito acontecem aqui. E aí você começa a analisar qual que é o efeito da sua vida. Pelo efeito da sua vida, você começa a compreender a causa. E olha, aqui você pode mentir. Mas no mundo espiritual não tem como. Porque lá só existe a verdade, que é suprema e absoluta. E é lá que está o seu propósito. E aí, você começa a compreender pela lei da simpatia que você atrai para a sua vida, para a sua realidade, exatamente aquilo que você tem como verdade. Se você tem verdades relativas, pequenas, você atrai para a sua vida efeitos relativos, efêmeros. No entanto, se você buscar cada vez mais a verdade, ou seja, o seu propósito de vida,
mais você vai trair para a sua vida um reino de abundância, um reino de felicidade, de harmonia, de saúde e de paz. Só iremos construir um mundo bem melhor quando compreendemos que existe uma lei universal. E essa lei universal, que é a lei da causa e efeito, que faz parte da lei da simpatia universal, ela se chama propósito. E para você compreender o seu propósito, você precisa praticar a física da atitude, que é você ter fé, você ter crédito. E a fé é a soma da esperança, da caridade e do amor. Por quê? Quanto mais esperança você tem, mais você tem fé. Quanto mais caridade e altruísmo você tem, mais você tem fé, porque fé é crédito. E aí você compreende o que São Francisco dizia, quando ele dizia, é dando que se recebe. Quanto mais amor você tem, o amor é essa energia que gera dinamismo, que gera evolução do mundo. Agora, se você faz o contrário, se você não tem esperança, se você é egoísta, e se você não pratica o amor, como que você quer ter crédito? Como que você quer ter fé? Não funciona. Quando você olha para a causa, você começa a compreender o propósito da sua vida. É por isso que na Cabala, fé significa crédito. Quando você entra no reino de toda potencialidade com fé, ou seja, com crédito, você aciona a lei da simpatia universal, a lei da atração. E aí você começa a ter o quê? A experiência de co-criador. Você passa a experimentar como Deus age no mundo. Você passa a criar a sua realidade. Você passa a vivenciar a Deus. Você passa a experimentar Deus. E aí a justiça acontecerá na sua vida. Automaticamente você vai se sentir livre, não mais escravo da matéria, livre, capaz de ser criativo, de ser colaborativo, de ser compassivo. E o resultado de tudo isso é a paz. Gratidão, meus amigos, gratidão por vocês estarem aqui. Gratidão porque nós estamos estudando junto o propósito. Compartilhe, divulgue esse vídeo, para que nós possamos formar uma corrente de pessoas que estão pensando fora da caixa. E dessa forma, nós possamos construir um propósito muito maior, ou seja, a construção de um mundo bem melhor. Nesta semana, a Academia Playwork terá várias atividades. Toda terça e quinta, o nosso amigo Jairo irá publicar os seus conhecimentos, que é um conhecimento muito grande, vasto. Nosso amigo Jairo, nosso irmão Jairo, na terça e quinta, irá publicar uma coluna chamada Pingos de Sabedoria. No domingo, nós começamos a história do I. Se você não leu lá, vai lá, leia a história do I, e que também se repetirá na quarta-feira. Ou seja, no domingo, na quarta e na sexta, nós teremos a história do I. E na segunda, né, e no sábado, nós iremos publicar esses vídeos. E eu gostaria que todos vocês que sejam magníficos, sejam eternos e sejam o amor. E assim é.